Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Que alegria mais uma vez poder estar aqui para trazer as melhores informações da agricultura familiar e também dos assalariados rurais. Aonde quer que você esteja, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso reconhecimento. Nesta última semana, está aqui do meu lado Sérgio Pauleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões. Para variar, não é? Muitas atividades aconteceram. A gente consegue, inclusive, pegar um pouquinho da outra semana também. Foi esses últimos 10 dias, vamos colocar assim, 10 dias de intensa movimentação aqui pelos lados do STR de Vacaria e Muitos Capões, onde nós hoje estamos gravando o programa Vida Rural, que vai ao ar todo sábado aqui na Rádio Fátima, sempre da 1 até a 1h30 da tarde. Sérgio, uma alegria mais uma vez recebê-lo no programa e já também agradeço por também nos receber aqui no STR para a gravação deste programa. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, né? Alegria mais uma vez poder participar do programa Vida Rural. No sábado passado foi um programa um tanto diferente, né? Onde a gente mandou lá de Porto Alegre algumas informações do Cadu, do Nelson, das atividades também que são realizadas a nível nacional e a nível estadual, né, das atividades que a federação, a própria confederação faz também. E na semana passada, na verdade, nós tivemos aí várias atividades lá em Porto Alegre. Fomos até Osório também num seminário importantíssimo para organizar os assalariados naquela região do litoral, né, onde existe assalariado também e faz um serviço bem diferente, coisas que a gente não vê aqui, que é a extração da resina do pinheirinho ilhote, né, do pinus. Né, e aí a gente se pergunta assim, tá, mas e por que não produz aqui? Porque aqui é muito frio e lá é região quente, né? Então, são adversidades que a gente tem no próprio estado, né, nas regiões, e que a gente está aí, via federação, também tentando organizar os assalariados rurais. Mas uma questão que chamou a atenção lá em Porto Alegre, nas reuniões que a gente participou, foi uma audiência com o deputado Gabriel Souza, né, ele que é presidente da Assembleia Legislativa, para tratar sobre o piso estadual. Foi na terça-feira passada, aliás, na quarta-feira passada, onde a gente teve a oportunidade, então, de ir lá representando a federação nossa dos assalariados rurais. E o que a gente viu? A possibilidade da extinção do piso estadual, né? Lamentavelmente, para os assalariados rurais do Rio Grande do Sul, será um retrocesso muito grande, porque os empresários, a Farsul, a Fiergues e a Fé Comércio, né, que são as três federações ligadas aos empresários, né, ao agronegócio e empresários, eles defendem o fim do piso estadual. E aí ficaria aberto para as negociações entre sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores. Isso a gente sabe que os sindicatos sempre têm menos força do que o patronato, né? E aí essa audiência então ela aconteceu na quarta e aí na quinta-feira aconteceu também a audiência pública, né? A Assembleia Legislativa, o plenário praticamente lotado, né? Onde foram feitos lá vários discursos, né, em favor do piso do Estado e que agora então vem todo o desenrolar disso, quer dizer, vai passar esse projeto então que foi encaminhado pelo governador para a Assembleia Legislativa de 2,73% de reajuste para 2 anos, veja bem, né, numa inflação aí de 10,78% que nós temos no último ano, e principalmente olhando aqui no estado, só a cesta básica no último ano aumentou mais de 35%. Então vejam bem o quanto o trabalhador, o assalariado perde com isso, né? Mas estamos, né, participando. Ontem mesmo, de manhã, nós tivemos, depois da gravação do programa, uma reunião da Central, da CTB, que a gente faz parte, para tratar deste assunto e ver aí o que a gente pode fazer ainda para pressionar os deputados estaduais.
Eu ainda hoje, ou melhor, ontem de manhã, eu li uma manchete, Sérgio, a respeito das perdas, né, que você está referindo aí, das ameaças e das possibilidades dos direitos, mais uma vez, desaparecerem. Eu li uma manchete dizendo que na sexta-feira teria sido, ou no próximo pagamento, o último pagamento referente ao Bolsa Família. Depois de 18 anos seria extinto. Pois são coisas, Bonesi, assim... o que a gente pode dizer? São expectativas que se criam, né? E nós vivemos num país onde tudo é novidade, quer dizer, tudo que a gente diz hoje, amanhã pode já não acontecer mais, ou pode acontecer de uma forma diferente. Nós vimos essa semana, por exemplo, o Conselho Nacional aumentou o juro em 1,5%. O que o governo diz é que, e os economistas falam, dizendo o seguinte, que se aumentar o juro, a população brasileira consome menos. Então, consumindo menos, há menos endividamento, enfim, e aí precisa aumentar o juro para que isso haja uma parada na questão nacional. Aí aumenta a taxa Selic, quer dizer, tudo isso vem, Bonesi, em decorrência disso, quer dizer, aí nós vemos assim, já o pessoal, os andarilhos, as pessoas que estão na rua, assaltando caminhão de lixo, assaltando aí depósito de alimentos vencidos para poder sobreviver. Então, essa vem a grande pergunta, o que poderá acontecer amanhã? Porque hoje a gente sabe o que está acontecendo, agora amanhã, Bonesi, é outra história, é outro dia, é outra parte da novela. Bom, mas daí dá para projetar em relação ao amanhã. Previsão não existe possibilidade de fazer, mas dá para se ter uma ideia. Por exemplo, em relação ao preço da gasolina, dos combustíveis, de novo, toda semana já não é mais novidade, toda semana a gente sabe que vai aumentar. Aqui em Vacaria, o valor do preço de um litro já ultrapassou R$7 faz tempo. No litoral ali, na região de Santa Catarina, ainda está em 6 e pouco. Ainda, não sei até quando. Mas as pessoas estão dizendo, e eu creio que até se continuar nesse andar aí até o final do ano, ou seja, daqui 2 meses, a gasolina, o preço dela vai estar R$10. Pensa bem, R$10 o preço da gasolina. E isso reflete em toda a cesta básica do brasileiro. O poder de compra do brasileiro, ele desapareceu. Aí a grande pergunta que eu faço para ti, que já fiz em outro programa, e as pessoas em casa podem responder também. Qual é o objetivo do governo nesse momento com essas políticas que estão lançando sobre o povo, Sérgio? Nós temos acompanhado tudo isso e o governo não está nem aí, não está preocupado com o que a população está passando. Essa é a grande verdade, esse é o nosso entendimento, né? Nós ouvimos essa semana ainda o ministro do Trabalho dizendo que precisa fazer mais reforma trabalhista, por exemplo, para poder o país crescer. Então, o que se olha hoje? Se olha o agronegócio, em primeiro lugar, hoje no Brasil, é olhado a questão do agronegócio, quer dizer, só que se fala do agronegócio. A questão do crescimento, do desenvolvimento do país, agora não se olha a questão do trabalhador, a pessoa que hoje nós temos aí mais de 40 milhões de pessoas que recebem o salário mínimo no Brasil, né? Sem falar no aposentado que vai hoje numa farmácia comprar um remédio é um valor e amanhã é outro, ele quase dobra de valor. Então, realmente é muito difícil a situação. Eu acredito que se não for feito aí dar uma guinada aí de 180 graus, nós não vamos ter muito êxito nesse país, não. Eu acho que daqui a pouco você falava, mas daqui a pouco o Brasil vai virar uma Venezuela, uma Argentina. Eu não tenho dúvida que nós já estamos quase que nem a Argentina e a Venezuela também, né? Eu acho que nós caminhamos para isso. E eu acho que esses governos têm culpa nisso. Mas é porque os governos de esquerda e, enfim, e aqui a gente não está fazendo, dizendo do lado A ou B, roubaram, tiveram corrupção,
Bom, mas se tiveram, mais do que teriam que pagar por isso, eu acho que... Tem que ser punido. Né, tem que ser punido. Quem fez isso tem que ser punido, sim. Agora, não dá para deixar a coisa escancarada assim e a coisa tão solta desse jeito, quer dizer. E aí tu pega, Bonese, eu acho que nós estamos quase no final do primeiro bloco, né? Fazer aqui apenas um comentário, por exemplo. Aqui em Vacaria, essa semana foi aprovado na Câmara de Vereadores o orçamento para 2022. Para a agricultura, sabe quanto? 1,28%. Um pouco mais de 3 milhões de reais para investir na agricultura, mas isso é uma vergonha. Aí se deixa 72 milhões para a saúde, que eu não tiro a razão, acho que a saúde precisa se cuidar, 30 e poucos milhões, quase 40 milhões para a educação, que também tem que ser, eu acho que a educação é principal. Mas aí você deixa para o gabinete do prefeito em torno de 16 milhões para o gabinete e apenas 3 milhões para a agricultura, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente ainda, né? Obras é outra rúbrica. Então, assim, eu acho que precisa, nós da agricultura, quando falo nós, o agricultor, o assalariado rural, a gente precisa começar a confiar mais no próprio sindicato, dar mais autonomia para o sindicato, para que a gente possa realmente cobrar essas coisas e denunciar essas coisas. Eu acho que nós precisamos levar, quer dizer, a audiência pública na Câmara de Vereadores essa semana não tinha ninguém da população acompanhando isso. Eu acompanhei porque, por um acaso, mexendo no celular, eu vi que através dos meios de comunicação da Câmara de Vereadores estava sendo transmitido a audiência pública, quer dizer, eu nem sabia. E aí acompanhei, então a gente percebe isso. Eu acho que a gente precisa denunciar esses atos aí que de investimento tão pouco assim para a agricultura também. Vamos fazer o seguinte, uma pausa, os comerciais, e em seguida a gente volta para trazer a semana que passou a limpo, projetar a próxima e também, se for o caso, conversar um pouco mais sobre esta situação. 3 milhões para a agricultura. No mínimo, quanto que deveria ser? No mínimo o dobro, Sérgio? No mínimo o dobro, no mínimo. Até porque eu acho que a agricultura do nosso município, a extensão do município e os projetos que tem, eu acho que são bem maiores do que 3 milhões de reais. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, então. Uma pausa os comerciais e a gente já volta. E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, 30 de outubro. 30. Acabou o mês. 30 de outubro de 2021 e nós vamos em frente. Lembrando que o programa só o mês que vem, só em novembro, barbaridade. Só em novembro vai ser dia 6 de novembro, sábado que vem. Ou seja, meu irmão, o tempo literalmente voa. E nós estamos aproveitando bem esse tempo, nós estamos aproveitando bem os dias que estão se seguindo, os dias que passaram. Calma aí, se por acaso tu não fez ainda o que poderia ter sido feito, tem mais 2 meses para você, quem sabe, colocar ideias em prática ainda esse ano. Mas se não for possível, calma aí o teu coração, o ano que vem está chegando. E quem sabe, não é, seja melhor que 2021. Eu tenho expectativa, Sérgio, que 2022 vai ser melhor. Pelo menos é o que a gente está torcendo, né? Tomara que passe logo esse 2021 aí, para que a gente possa entrar em 2022 a milão, que nem dos outros, né? Para muitos dizem que a pandemia foi terrível em 2021, mas também em 2021 foi o ano em que as vacinas vieram e que a pandemia ela foi controlada. Pelo menos é o que a gente crê. Mas o que é terrível mesmo é a política governamental, tanto lá em Brasília quanto no Estado, em tudo que é lugar, a política que fere mais, parece, né? Pois é, Bonese, e falar em política, eu preciso fazer aqui mais um comentário, porque na semana passada o Gilberto e a Lisiane estiveram em Porto Alegre num curso. E nós precisamos retomar imediatamente, ou então urgentemente, qual é a melhor, não sei, mas eu acho que é urgentemente, a questão do CEPF, que é o Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física. É aquele cadastro onde a pessoa tem que trazer o CPF, a identidade, o bloco de produtor, a escritura da terra, se ele for proprietário, se não contrato de arrendamento,
o imposto de renda, se ele declara, carta de anuência, se ele for assentado, certidão de casamento e o ITR. Então ele tem que trazer tudo isso e fazer. Vai ser necessário, a partir de janeiro do ano que vem, entra em vigor o E-Social. O E-Social, por exemplo, é um cadastro que daí ele se contempla com esse cadastro do CAEPF, eles fecham os dois. E aí, através do número do CPF do agricultor e de todas as pessoas, né, porque ninguém se escapa desse E-Social, o Bonese, você que tem lá a Creative-se, enfim, quando botar lá o CNPJ, sabe quantas folhas de ofício tu comprou durante o ano. Então, é uma coisa assim para não escapar mais ninguém do imposto de renda, para não escapar mais ninguém dos impostos para pagar para o governo, quer dizer, é um negócio assim muito bem pensado. Então, nós estamos chamando a atenção dos nossos agricultores, os associados, porque nós vamos fazer para os associados, que não é sócio, vai se virar, quer dizer, aí começa a dar problema, né, para quem não é sócio, do CAEPF. Então, tem muita gente que já fez, vai ter que atualizar esse cadastro, né, do CAEPF. Quem não fez vai ter que fazer. Todo ano ele vai ter que fazer, e do E-Social é o seguinte, por exemplo, o cara vendeu lá um terneiro, e aí vai ter que atualizar os dados depois no final do ano, e aí se ele não, ele vai ter que recolher o ICM sobre o terneiro que vendeu, quer dizer, a previdência sobre o que ele vendeu. Então, a partir de agora, o governo está fechando o cerco para os agricultores, e aí a gente vai estar orientando. Então, nós estamos agora em fase ainda de ver, porque mudou o sistema, enfim, mas o pessoal pode entrar em contato principalmente com a Lisiane para as informações aí, que é ela que vai fazer, dar continuidade, aliás, a esse cadastro do CAEPF. Eles voltaram, o Gilberto, a Lisiane voltaram de lá com o cabelo em pé. O Gilberto tem pouco cabelo, né? Já voltou de lá assustado. E ele dizendo o seguinte, que inclusive o Kleber, que fez a palestra lá para nós não, porque eu estava em Porto Alegre, mas em outras atividades, mas para eles, e um cara da Receita Federal, um tal de Jurandir, eles, na verdade, voltaram de lá dizendo que o sindicato tem no máximo 10 anos de sobrevivência também. Com todas essas mudanças, alterações que estão fazendo aí, nem os próprios sindicatos vão sobreviver. E Bonese, é interessante dizer que, por exemplo, o assalariado que vem aqui, por exemplo, ser atendido pelo médico, e o médico dá um atestado de 1 dia, 2 dias, a empresa vai ter que lançar no cadastro dessa pessoa, né, no E-Social da pessoa, até o número do médico, da inscrição do médico no cadastro dela no E-Social. Então é um cadastro assim que a hora que tu botar o número do CPF, digitar o número do CPF lá, tu vai saber toda a vida da pessoa. O que a pessoa tem, o que a pessoa não tem, o que deixou o trabalhador de fazer, enfim, se ele teve atendimento médico, se ele foi no dentista, se ele tem propriedade rural, se tem carro, se ele tem uma moto, enfim, o que ele tem, vai aparecer tudo. E para otimizar esse recurso e usar as ferramentas através do STR de Vacaria e Muitos Capões, tem que ser sócio, daí o custo é zero. Para quem é sócio não vai ter custo nenhum isso aí, né? Agora, quem não aí a diretoria nem ainda definiu o que vai ser cobrado. E como é que faz a pessoa que ainda não é sócia e agora resolveu, vou me associar no sindicato para poder aproveitar isso? Como é que faz? Que documentação tem que trazer? Bom, primeiro ele tem que se enquadrar como agricultor familiar, né? Como agricultor. Então ele vem, conversa com nós da diretoria, ou vem já com orientação das nossas lideranças que a gente tem espalhado em todo o interior aqui de Vacaria e Muitos Capões, vem lá com a recomendação, dizer, vou pegar aqui como um exemplo, o Jaime Marcolin, por exemplo, né? Me veio na ideia, poderia citar o nome de qualquer um outro da liderança. Vem lá com um bilhetinho assim, autoriza associar o fulano de tal, já vem aqui e já associa na hora, né? E aí, a partir do momento que se associa, já pode começar a usufruir os direitos imediatamente, não tem tempo de carência. Não precisa, então,
reunir papéis para se associar. Só, no caso da liderança, uma autorização. Sim, mas claro, aí tem que trazer toda a documentação pessoal, bloco, escritura, essas coisas, para poder fazer o cadastro aqui também, para deixar tudo em dia, né? E aí você vai fazer esse KEPF e aí precisa esse mundão de papel que tem aí, né? Então, é bem complicado. As agendas das atividades, enfim, a semana que passou. Então, na semana que passou, na segunda-feira, nós tivemos o 7º módulo do curso de agrotóxico, que a gente está fazendo um curso aí via online. Na terça-feira, então, aconteceu a reunião da diretoria do Conselho Fiscal, também aconteceu a reunião do Conselho de Educação, que a prof participou. Dizer que nessa reunião nossa da diretoria do Conselho Fiscal, foi uma reunião aí mais normal, né, que a gente precisa fazer todo mês, uma reunião tranquila, onde a gente encaminhou aí e definiu aí as questões já até o final do ano, questão de assembleia, de previsão orçamentária, que vai ser dia 15 de dezembro, a liderança já pode ir agendando aí, então, dia 15 de dezembro, a nossa assembleia de previsão orçamentária. Na quarta-feira, reunião do Conselho Gestor do Sereste Sera, e a prof também visitou aí as novas instalações do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, diz que ficou nota 1000. Né, para as pessoas lá que terão atendimento pelo SUS. Na quinta-feira, reunião do Conselho de Administração do Sicredi lá em Tapejara. Sexta-feira, ontem, teve uma reunião do Conselho de Saúde extraordinária para aprovar aí um projeto da Secretaria Municipal de Saúde e também a reunião da CTB. Na próxima semana, segunda e terça-feira, feriado, não haverá atendimento, então, de finados, nem aqui em Vacaria, nem em Muitos Capões. Na quinta-feira, terá uma reunião da CTB em Caxias do Sul, provavelmente a gente vai estar participando, e também o curso do Sicredi que a gente está fazendo. E na sexta-feira, mais a reunião, então, da diretoria da CTB, onde acontece todas as sextas-feiras. No dia 4 e 5, na próxima quinta e sexta-feira, então, na semana que vem, a doutora Caroline não está atendendo, ela está fazendo aquele curso de especialização. A naturalista Carla Panassol, dia 12 de novembro, às 10 horas da manhã, e a quiropraxista no dia 7 de dezembro, só às 13 horas. E também conversando com o Jefferson, nosso técnico agrícola, e com a diretoria, claro, nós definimos o seguinte: o Jefferson ele não vai estar indo visitando os agricultores sem o pessoal não chamar ele, não pedir para fazer visitas. Então, primeiro porque muitas vezes chega na propriedade e não tem ninguém em casa, então ele perde a viagem. E segundo, também por causa da economia, né? A gasolina, ela não dá para chegar aqui no lado do sindicato e tem a sanguinha aí e encher o tanque de água, né? Então, assim, quem precisar do serviço do técnico vai ligar, vai pedir: olha, Jefferson, eu preciso que tu venha aqui dar uma olhada na minha plantação, minha produção, o que está com problema. Então o Jefferson vai ir sem problema nenhum, mas ele não vai mais assim tá andando aí para o interior, batendo carroceria da caminhonete e visitando sem agendamento definido aí, porque enfim, aí de economias, né? A gente também precisa aqui, como gestor da casa, como presidente e como diretoria, cuidar das questões financeiras, porque senão a gente não sobrevive também, como a própria situação nossa não está fácil, né? Verdade. Deu para os cocos? Era isso. Desejar a todos, então, um bom final de semana, um bom feriadão aí para quem vai parar e uma boa tarde a todos. Boa tarde.